paz do Senhor, irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui novamente trazendo o estudo do Evangelho, trazendo o nosso estudo dominical. Ainda continuamos fazendo o estudo, pelo canal do YouTube, pelo nosso grupo do WhatsApp, em função aí da pandemia do Covid, que nós vemos o agravamento, infelizmente ainda não estamos perto do final da pandemia, mas temos fé em Jesus, fé no Cristo, de que tudo está sob o controle de Deus, tudo está sob a direção do Espírito Santo. Enquanto for assim, também nos regozijaremos em estar trazendo, estudando a palavra, mesmo que seja pela via digital. E quando for da permissão do nosso Senhor, nós nos encontraremos novamente, presencialmente, com todos os cuidados necessários, sempre buscando aí um zelo com a saúde, um zelo com a nossa condição humana, que está sujeita a essas circunstâncias, mas sempre aí com a fé inabalável, crendo na melhor condução pelo nosso Senhor Jesus e, acima de tudo, esperançosos de que tudo que está acontecendo e tudo que está por vir está sob a vontade do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então eu gostaria de convidar os irmãos para estarmos hoje fazendo o estudo de uma parábola, a parábola do grão de mostarda. Vou estar trazendo aqui o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 31 e 32. Então, capítulo 13, versículos 31 e 32 do Evangelho de Mateus. Então, vamos lá, vou fazer a leitura da parábola. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e, crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém? Então essa foi a leitura do Evangelho, a parábola do grão de mostarda. E agora vamos clamar ao Espírito Santo de Deus, que Ele conduza a nossa narrativa, que Ele conduza o nosso estudo, que Ele conduza o nosso entendimento para crescimento do reino, para que o reino gere frutos e que nós possamos, através do estudo do Evangelho, estarmos sempre próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Ele possa, através da Tua palavra, nos conduzir, nos guiar, nos levar nos ajudar nessa peregrinação, nesse caminho que nós estamos passando aqui nesse mundo terreno, mas aguardando pelo reino de Deus. Amém? Irmãos, então essa parábola, a parábola do grão de mostarda, é uma das parábolas que costumam chamar das parábolas do reino, que são as parábolas onde Jesus ensina ali aos seus discípulos, através dessas alegorias, o que seria o reino de Deus. Então você tem aí a parábola da mostarda, do grão de mostarda, tem a parábola do joio e do trigo, a parábola do fermento. Nós teremos ainda outras oportunidades, está falando de outras parábolas, Mas hoje nós escolhemos trazer a parábola do grão de mostarda. Eu já tive a oportunidade de falar também sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador não é especificamente uma parábola do reino, é uma parábola que prepara ali para Jesus estar entrando
né, a falar do reino, na parábola do semeador, ele fala sobre a semente, sobre aqueles que estão recebendo a palavra. Agora a gente já vai estar falando sobre o reino, né? O que Jesus quer ensinar acerca do reino de Deus, o reino dos céus, né? O reino espiritual que nós, enquanto cristãos, é é o nosso alvo, né? É a nossa busca, é a nossa certeza ao buscarmos a salvação. Então, a semente do grão de mostarda é uma parábola pequena, uma parábola simples, não tem um entendimento difícil, mas é uma parábola importante, é um ensinamento importante de Deus, de Jesus, acerca do reino de Deus, né? E ele vem trazendo, através de símbolos, que eu vou estar falando aqui, como que nós poderíamos entender o reino de Deus através dessa simbologia. Antes, é importante a gente destacar que na nossa natureza humana, a gente tende, é uma tendência, não quero dizer que todo mundo é assim, mas é uma tendência, de valorizarmos sempre o que é grande, né, meus irmãos? O ser humano busca ali, na hora que vai passear, grandes shoppings, grandes centros comerciais. Muitos pensam em morar em grandes casas, casas confortáveis e grandes espaços. É uma tendência de valorizar o que é grande e muitas vezes desvalorizar o que é pequeno, não é? Eu digo que é uma tendência, não é um fato concreto, mas uma tendência. Às vezes uma coisa pequenininha, uma cabeça de alfinete, uma moeda de 1 centavo, né? Podemos ter N exemplos aí de coisas pequenas que às vezes são desprezadas, jogadas fora, não se dá valor. Ao contrário das coisas grandes que chamam a atenção, carros grandes, casas grandes, comércios grandes, grandes letreiros, grandes placas, ou seja, as coisas grandes são feitas para chamar a atenção, enquanto muitas vezes as coisas pequenas são menosprezadas, desprezadas ou não se dá o devido valor. E Jesus, ao escolher essa parábola para fazer uma ilustração do reino de Deus, ele escolheu uma das menores coisas que poderia se ter ali na época, né, deles, ali há 2000 e poucos anos atrás, para ilustrar essa parábola. Ele escolheu justamente a semente da mostarda, que era a menor semente que se tinha conhecimento ali na época. É uma semente que nós podemos comparar o tamanho dela hoje com o quê? Com uma cabeça de alfinete. Né? Então, uma semente muito pequenininha. E só esclarecendo também que a mostarda que o Senhor Jesus está falando ali não é essa mostarda que a gente conhece hoje, que a gente compra no supermercado para alimentar, não. É diferente. É uma mostarda que vira uma árvore, como a própria parábola diz. Né? Então, é uma mostarda diferente. Então, vamos lá. Então, feita essa introdução, eu quero trazer os 3 símbolos que essa parábola traz e que vão ser importantes para a gente estar, né, fazendo esse breve estudo. Então, são os 3 símbolos: a semente da mostarda, a árvore, que ela se transforma, e as aves do céu. Né? Então, são os 3 símbolos que a gente identifica nessa parábola, que são importantes, que são símbolos para aplicarmos, identificarmos no reino de Deus. Então, a semente seria a palavra de Deus, né? Como nós até já citamos aqui, já fizemos o estudo na parábola do semeador. Jesus ele usa as sementes para simbolizar a palavra de Deus, né? A semente que cai à beira do caminho, na pedra, no meio dos arbustos e na terra boa. Então, é a palavra de Deus que cai ou na terra, ou em corações duros, em corações difíceis, aqueles que recebem, depois abandonam, até os que recebem e aproveitam. Então aqui novamente a semente vai estar simbolizando a palavra de Deus. A árvore que essa semente se transforma é justamente o reino dos céus, né? Em toda a sua expansão e crescimento, porque a árvore ela sai de uma semente pequenininha e vai crescendo, 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 crescendo aos poucos,
sempre até atingir, né, uma grande expansão. Então, a árvore vai estar simbolizando o reino dos céus. Igual depois nós vamos falar sobre cada um, nós vamos ver que o reino dos céus ele começou pequeno, vai expandindo, expandindo, até a chegar em toda a sua plenitude, que vai ser com a volta de Jesus, né, e o reino e o estabelecimento do reino dos céus, conforme a palavra nos ensina. E o terceiro símbolo são as aves do céu, que simbolizam quem? Aqueles que buscam abrigo no reino. Aqueles que buscam o reino dos céus, aqueles que buscam, né, a Jesus, aqueles que buscam o conhecimento do reino, aqueles que buscam a salvação. Esses são simbolizados pelas aves do céu. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses três símbolos. O primeiro símbolo é a semente, né? Como eu disse, a semente de mostarda é a menor que a gente pode ter conhecimento, né? É muito pequenininha, ou seja, uma tendência muito grande de ser desprezada, uma tendência muito grande de não ser valorizada, uma tendência muito grande de fraqueza, né? Como que eu poderia dizer? Fragilidade, né? Uma semente muito frágil, mas com grande potencial de crescimento. É o que Jesus está mostrando aqui. Que a palavra do Senhor, a princípio, ela pode ser desprezada, ela pode não ser dada, pode não ser valorizada, ela pode ter essa tendência a ser dada pouca importância, mas com grande potencial de crescimento para aqueles que a buscam, para aqueles que verdadeiramente, né, imergem na palavra. E é o que Jesus está aqui nos ensinando e que o próprio ministério dele nos ensina, né? Então, se nós partirmos do início do ministério de Jesus, o início da sua palavra, o início do seu evangelho, o início do ensino sobre o reino de Deus, ele começou pequenininho, como o grão de mostarda. Começou ali com Jesus, o carpinteiro de Nazaré, de uma vila pequeniníssima ali de Israel. Ou seja, começou muito pequeno, desprezado, né? Nós temos aquela passagem famosa quando no início do ministério de Jesus fala sobre ele é apresentado a Natanael, né? E Natanael faz aquela pergunta: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Nazaré é tão pequeno, como pode vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, era um desprezo, uma forma de desprezo. Ou seja, o início do ministério de Jesus, o início da pregação da palavra, foi muito pequenininho, e foi crescendo, né? Jesus foi chamando os apóstolos, vieram discípulos, pessoas acompanhando. Quantas vezes nós já estudamos passagens aqui que chegou no momento de grande multidão já está acompanhando Jesus, até chegar o momento que nós vivenciamos a pregação da palavra em todo o mundo, todos os reinos da terra, todos os países, de alguma forma, em algum ponto, já ouviram o nome de Jesus Cristo. E ele, né, nós sabemos de toda a importância, a ponto de estabelecer a divisão das eras, né, antes de Cristo e após Cristo, depois de Cristo. Então, o ministério de Jesus, ele, ao usar essa parábola do grão de mostarda, ele inicia por essa sementinha. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é menor de todas as sementes, mas que crescida é maior de todas as hortaliças. Então ele faz essa comparação porque ele, né, ele sabedor, ele como Deus encarnado, sabendo de como seria o desenvolvimento, né, ali do ministério dele e do que aconteceria após a ressurreição dele, demonstrou que o ensino do evangelho começou pequenininho, como uma semente de mostarda,
e depois se tornou grande. Que aí é onde a gente passa para o segundo símbolo, que é o símbolo da árvore, né? Que, como eu falei, o reino dos céus, a árvore simbolizando o reino dos céus em expansão e crescimento. Então aquela sementinha minúscula que iniciou ali com Jesus, se tornou numa árvore frondosa, uma árvore grande, capaz de acolher pássaros e animais, ou seja, incomparavelmente grande o tamanho dessa árvore com o tamanho da sementinha que a iniciou. E é isso que Jesus está trazendo. Essa condição de expansão e crescimento do reino dos céus. De como ele começa pequeno, e assim são muitos ministérios, e assim são muitos estudos, e assim é dentro do nosso coração. Quando a gente, por obra do Espírito Santo, começa a seguir a Jesus, né? Confessa Jesus como Senhor e Salvador, mas você começa ali ainda pequeno, titubeante, sem saber manusear a Bíblia corretamente, né? Com aquelas dúvidas, mas será que eu vou aprender tudo? Será que eu vou saber isso? Será que eu vou saber aquilo? Mas a semente ela vai crescendo em nossos corações, vai crescendo, até se transformar numa árvore, onde a gente pode já acolher outras pessoas e trazer uma mensagem, trazer um ensinamento, trazer esse testemunho, né, da obra do Espírito Santo em nossa vida. Então a árvore, ela simboliza esse crescimento, essa expansão, o quanto o reino dos céus pode expandir em nossos corações e também no mundo, como aconteceu, como eu já disse, de uma pequena semente lá numa pequena vila em Nazaré, Deus encarnado cresceu todo o mundo, toda a extensão territorial do mundo, tal qual nós o conhecemos. Então é essa mensagem que Jesus está trazendo, desse potencial de expansão, e que ele continua ainda hoje, que nós temos, cada um de nós, potencial de expandir o reino de Deus através da palavra, do estudo da palavra, da mensagem da palavra, através de oração, de intercessão, tudo é uma forma de podermos estar contribuindo para a expansão, para o crescimento do reino de Deus. E Deus mesmo, ele, em diversas passagens que nós podemos lembrar aqui na Bíblia, ele usa essa eu não diria simbologia, mas ele usa pequenas coisas, pequenas pessoas também, pequenas não apenas no sentido de tamanho, mas no sentido de importância, para fazer grandiosos atos, né? Davi era o menor dos seus irmãos, o mais fraquinho, o pequenininho, o que cuidava das ovelhas. O pai dele nem chamou Davi para ser apresentado ao profeta Samuel quando apresentou os filhos guerreiros, os filhos fortes, aquilo que a gente volta lá no início, de que é uma tendência do ser humano a dar importância para o que é grande, para o que é aparente, para o que é majestoso, enquanto o pequeno é desprezado. E Deus falou, não é esses grandiosos que eu quero é o pequenininho, é o fraquinho lá, busca lá, cadê? Davi, né? É mais um exemplo que nós podemos utilizar aqui, que ilustra bem aqui o ensinamento. José também, dos irmãos, foi o que nasceu por último. Nós não podemos falar da compleição física de José, porque não traz esse detalhe, mas podemos fazer que era o mais humilhado, o mais sofrido, o que foi vendido como escravo, o que os irmãos não gostavam, ou seja, dentre os irmãos, dentre os filhos ali de Jacó, era o menor e se tornou governador do Egito, ou seja, e tem aquela história maravilhosa, ou seja, Deus também usou
o menor ali dos filhos de Jacó para fazer uma obra grandiosa. A passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, ou seja, insignificante. O que nós temos aqui 5 pães, 2 peixes para uma multidão de 5.000 pessoas, ou seja, aquele pão, aquele peixe era insignificante, era nada, era desprezado, desprezível. Era uma fração desprezível. E Jesus fez aquele milagre maravilhoso da multiplicação dos pães e dos peixes. Então Deus, ele dá o crescimento ao seu reino em proporções indescritíveis, inimagináveis, miraculosas, que só ele, como Deus, é capaz de fazer. Então, por isso, meus irmãos, aqui, Jesus ele pega justamente esse exemplo do grão de mostarda e aliado a todos esses outros exemplos que eu acabei de citar, mostrando que Deus pode, das coisas pequenas, fazer coisas grandes, porque Ele é Deus. E quem faz esse reino crescer dessa maneira é Jesus Cristo, é o nosso Senhor Salvador, através do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê várias passagens em que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, ou seja, ali ungidos, como Jesus prometeu, com uma única pregação faziam 2.000, 3.000, 5.000 pessoas crerem de uma só vez, fazendo-se o crescimento do reino em proporções inimagináveis. Então, essa é a ilustração da árvore. Como ela pode se tornar grandiosa, iniciando pequenininha. E esse é o reino de Deus, é o ensinamento do reino de Deus. E o terceiro símbolo, que são as aves dos céus, são todos aqueles que buscam a Jesus, que buscam o reino e que são acolhidos, como a parábola diz, faz a árvore que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos, ou seja, é uma simbologia de acolhimento, é a simbologia de como o reino acolhe, de como o reino traz a paz, traz o refrigério, como Deus é maravilhoso, misericordioso, bondoso, que perdoa os nossos erros, que perdoa as nossas transgressões para nos acolher quando nós buscamos o teu reino. Mas nós é que buscamos. São as aves do céu que buscam a árvore. A árvore não sai do lugar dela para buscar aquelas aves aninhadas, não. As aves é que buscam, como nós devemos buscar, movidos pelo Espírito Santo, movidos pela misericórdia de Deus, mas nós é que devemos buscar. Nós é que devemos aninhar no reino de Deus, pois Ele acolhe, pois Jesus acolhe, Deus acolhe em seus braços aquele que o busca verdadeiramente, o busca através do Evangelho. Então, esses 3 símbolos dessa parábola simples mostra como é o reino de Deus, uma parábola simples, mas que mostra, que consegue, que mostra verdadeiramente como o reino de Deus é majestoso, é grandioso, como ele cresce em proporção, como ele cresce em expansão, em acolhimento para aqueles que o buscam. E é o que vem acontecendo desde Jesus Cristo, o reino buscando cada vez mais pessoas, cada vez mais nações, pois é da vontade de Deus que todos nós possamos alcançar a salvação. O sacrifício de Jesus na cruz foi para todos que nele creem. Então nós devemos crer, nós devemos buscar, nós devemos nos aninhar no reino de Deus através do sangue de Jesus pregado na cruz. Então essa parábola eu consegui discernir 2 ensinamentos que são importantíssimos para nós, irmãos, através dessa palavra, através dessa parábola. O primeiro ensinamento: valorizar a semente do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crer e encontrar a salvação. É o que Paulo falou lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então nós devemos valorizá-lo e jamais desprezá-lo.
Porque ele vai começar, irmãos, essa semente do Evangelho, ela vai começar pequena no nosso coração, tal qual a semente da mostarda. Ela vai demandar tempo, ela vai demandar estudo, ela vai demandar busca, oração, perseverança, entendimento, o discernimento espiritual. Obviamente que, se for da vontade de Deus, ele pode, de uma maneira milagrosa, dar o discernimento espiritual para uma pessoa que não tem estudo da noite para o dia, mas o que cabe a nós fazer, nós devemos fazer. E o que nos cabe é a valorização do Evangelho, é a valorização através do estudo, é a valorização através do culto, buscar o culto, porque no culto nós estamos lendo a palavra, nós estamos absorvendo, aprendendo, nós temos a condição de trocar ideias, de tirar dúvidas, de perguntar, de buscar, não ter vergonha, não ter receios. Eu não entendi, busca o pastor, busca um evangelista, busca um irmão que possa explicar, porque é isso que Deus espera de nós, né? Essa valorização do evangelho, é crescer no evangelho, é crescer no entendimento da palavra. Porque essa semente, assim, ela começa pequenininha, mas ela vai crescer através da valorização. Igual uma semente pequena, ela precisa ser regada, né? A gente precisa regar com água para ela crescer. É a mesma coisa, essa semente do Evangelho no nosso coração, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore, que nós vamos poder buscar outras pessoas, mas ela precisa ser regada. Nós precisamos valorizá-la, buscá-la, estudá-la. E o segundo ensinamento que nós podemos trazer tem a ver com nós, né, buscarmos abrigo no reino de Deus, que é que nós devemos refugiar-nos em Cristo. Cristo é a nossa fortaleza. O reino de Deus será alcançado somente através de Jesus Cristo. É a certeza de que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, o único mediador entre nós, seres humanos de natureza pecadora, para encontrarmos abrigo, refrigério, paz, consolo, descanso, os frutos do Espírito Santo. Ele é o reino, Ele é o refúgio. Ele é essa árvore frondosa, maravilhosa, que aninha as aves do céu. É Jesus Cristo. Ele, como diz o Salmo 91, né? Aquele que busca o refúgio do Altíssimo, é nele que nós temos que refugiar, meus irmãos. Deus meu em quem confio. É confiar, refugiar, é abrigar, é ter certeza de que através dele receberemos todo o consolo para o nosso coração. E nesse momento que nós vivemos de pandemia, nesse momento de dificuldade, nesse momento onde que nós acompanhamos estarrecidos notícias em jornal, como desse caso do menino Henri, no Rio de Janeiro, uma notícia que choca a todos, que dói o nosso coração, que nos faz questionar muito a natureza humana, o tamanho da maldade que cabe no coração de um ser humano, capaz de fazer isso com uma mãe, capaz de permitir que seja feito isso ao próprio filho, um adulto judiar tanto de uma criança, e que nos faz refletir sobre tantas coisas que não cabe aqui agora trazermos essa reflexão, porque seria uma reflexão muito, muito complexa, muito profunda acerca da natureza do ser humano e que vai remontar aí desde da nossa queda, né? Mas que traz uma certeza, que somente através de Cristo nós podemos enfrentar o mundo em que vivemos. Somente, irmãos, refugiando em Cristo é que podemos estar apartados, separados desse mundo, que possamos buscar entendimento, paz, refrigério, mesmo em momentos tão difíceis como o que nós vivemos hoje. É Jesus.
nosso Senhor e Salvador. É aquele que pode nos dar alegria em momentos tão difíceis. É aquele que pode nos colocar aqui agora, fazendo estudo da palavra, recebendo essa palavra e sentir no coração a certeza da paz vindoura no reino de Deus e de que tudo isso que está acontecendo agora, de todas essas tribulações, todas essas loucuras que nós assistimos, elas são passageiras. Elas pertencem ao mundo. Mas nós estamos separados do mundo. Nós estamos separados do mundo em Cristo. Então é essa a mensagem. Irmãos, vamos nos refugiar em Cristo e deixar que Ele derrame a graça e a misericórdia sobre cada um de nós. É o que eu clamo, o que eu peço, o que eu suplico para mim, para a minha família, para os irmãos, para as irmãs e para os familiares de cada um de vós. Que possamos refugiar-nos na fortaleza que é Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima, meus irmãos.